Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como recuperar um objeto deletado. Se você deletou um objeto acidentalmente, em alguns casos é possível recuperá-lo a partir do banco de dados de versões. É claro que assim, se você tivesse o objeto em outro ambiente, você também pode copiar manualmente. Ou fazer algum esquema de exportar esse objeto por meio de uma request e importar no ambiente que você quer. Tem outras formas também, mas eu vou focar na recuperação a partir do banco de dados de versões. Eu não testei esse procedimento em todos os tipos de objeto. Eu testei com programas, grupos de funções, esse tipo de objeto que tem código-fonte, tá? Mas acredito que funcione para todos que tenham versões, beleza? Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu vou criar um programa, vou criar aqui o ztest400, título teste, tipo programa executável, um report. Vou jogar nesse pacote mesmo e vou criar uma request. É programa 1. Vou salvar essa request para a gente usar depois. Deixar aqui num arquivo de texto, tá? E vamos seguir em frente. Vou alterar aqui um comentário, teste 1. Salvar e ativar. Então vamos supor que eu terminei meu report, tá? Só que eu estou organizando meus programas, meus objetos, e eu decidi deletar um programa. Só que eu acidentalmente deletei o programa errado. Vamos supor que eu não queria deletar esse programa, mas eu deletei acidentalmente. Então vou simular esse cenário. Vou remover esse objeto e ele foi eliminado, tá? Vou tentar exibir, ele fala que não existe, tá? Esse programa. E eu consigo recuperar esse objeto? Não. Por quê? Porque eu não tinha nenhuma versão para esse objeto ainda. Quando você cria um objeto, um programa, por exemplo, e começa a mexer nele, salva, ativa, você não gerou nenhuma versão ainda. Quando você gera uma versão? Quando você libera a request ou quando você cria uma versão manualmente, tá? Então você tem essas duas formas. Então vamos lá. A primeira forma, como eu forço a criação de uma versão sem liberar a request? Vou mostrar aqui. Vou criar o programa novamente. Vou colocar aqui um comentário, teste 01. Tá aqui o nosso objeto, tá? Então, se eu for aqui no menu Utilitários, Versões, Administração de Versões, eu vejo aqui que não há versões no banco de dados de versões, tá? Então ainda não tem uma versão. Como eu crio uma versão aqui? Eu posso voltar aqui no Utilitários, Versões, Criar Versão. A partir desse momento, foi criada uma versão. Vamos conferir lá. Tá aqui, ó. Versões no banco de dados de versões. Tá aqui. Então, a partir de agora, se eu deletar esse objeto, eu consigo recuperar essa versão, tá? Ou se tivesse outras versões, eu poderia recuperar também. Então, vamos fazer esse teste. Eu vou excluir esse objeto. Vou tentar exibir, fala que não existe. E como eu recupero? Vou aqui no menu Utilitários, Versões, Administração de Versões. Tá aqui, ó. Versões no banco de dados. Tem uma versão aqui, tá? Então, o que eu faço? Eu posso marcar, posso dar uma olhada nesse objeto como ele está, nessa versão. Clico aqui no óculos, ele me mostra, ó. É assim que está o programa na versão 1. Então, como que eu recupero esse objeto? Só clicar nesse botão aqui, recuperar. Marca e recupera. Ele dá um aviso aqui, falando que a versão atual do programa é sobregravada por uma versão mais antiga. Isto só é válido para o texto-fonte. Antes da sobregravação, é arrastada uma versão temporária. Beleza, vamos aceitar. Ele criou aqui ó, uma versão de modificação, uma versão ativa e tem a versão lá do banco de dados. Agora eu vou exibir esse objeto. Agora ele existe, ele foi recuperado daquela versão 1, tá? Ele está inativo, eu posso ativar aqui e seguir em frente, tá? Então, nesses casos que você tem uma versão, você consegue recuperar um objeto deletado. Vamos ver outra situação? Eu vou deletar aqui esse objeto.
e vou lá na EC10 e vou olhar a request que esse objeto estava. Vou copiar aqui o código da minha request, vou clicar nesse óculos e olhar somente para essa request, tá? Beleza, aqui está a nossa request, aqui está o nosso programa. Se eu der duplo clique, ele não existe porque a gente deletou, só que eu sei que ele tem uma versão, tá? Então você pode fazer isso dessa tela aqui, da própria C10. É só marcar objeto e aqui no menu objeto, versões. Você pode recuperar daqui, ó. Ele cai naquela mesma tela, o mesmo procedimento, tá? A partir desse momento, o objeto existe, tá? Agora eu vou fazer outro teste. A gente vai criar um outro programa, numa outra request, vai liberar a tarefa, liberar a request e vai dar uma olhada na parte de versões, tá? Agora vai ser o ztest 401, criar. Vou criar outra request, programa 2. Vou salvar essa request. Pronto, atualizei aqui no nosso bloco de notas e vou seguir aqui. Deixa eu ativar tudo. Pronto. Se eu dar uma olhada aqui, não tem nenhuma versão porque eu não gerei versão, ó. Não há versões. Agora, se eu for lá na SC10, informar a request que a gente criou esse objeto, vou copiar aqui e vou jogar aqui. Agora eu vou liberar essa tarefa, F9, e liberar a request. Pronto, request liberada. Agora vamos conferir lá como ficou o objeto. Utilitários, versões. Aqui, ó. Foi gerada uma versão automaticamente. A partir do momento que eu liberei a request, ele gera uma versão para a gente. Então, se no futuro você deletar esse objeto acidentalmente, você consegue recuperar a versão que você quiser, tá? E isso vale para outros objetos, tá? Eu testei grupo de funções, por exemplo, deu certo, tá? Às vezes você não vai conseguir criar objeto dessa forma, por exemplo. Aqui, se eu for lá na SC37, colocar aqui o nome do objeto, esse aqui, ó, ZFM teste 1. Vim aqui no utilitário versões, administração de versões, talvez você não consiga recuperar o objeto a partir daqui. Você tem que criar uma função vazia e depois você vai lá no menu utilitário e recupera a versão, tá? Então, às vezes muda uma coisinha ou outra, mas você consegue recuperar também. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários e até mais.